Você pagou um preço alto de incompreensão, principalmente no campo progressista, pela sua desabrida defesa da Frente Ampla, que em alguns momentos foi entendido como uma espécie de capitulação. Como é que isto bate no seu íntimo e como é que você faz uma reviravolta nessa questão? Ô, Juca, com muita tranquilidade. Eu tenho uma história que não começou ontem também, né? Claro. Quando a gente, como deputado estadual, resolveu enfrentar as milícias, eu lembro que eu fui o único deputado que assinei o relatório para criar a CPI das milícias, né? Então tem muito revolucionário de plantão que não tem coragem para tomar as atitudes que tem que tomar na hora do enfrentamento maior, né? Eu acho que a gente não faz as revoluções com o tom da voz e nem em lugares de conforto. Acho que as grandes mudanças são movidas, né? As grandes transformações são movidas muito mais por atitudes nas horas certas do que por discurso nas horas adequadas para certa pessoa ou outra. Então, assim, eu muito tranquilo, acho que a gente precisava. O Rio de Janeiro é muito complexo, Juca. Né? O Rio tem uma relação entre crime e política que não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Nenhum outro lugar do Brasil. Eu ando pelo Brasil inteiro. Eu ando pelo Brasil inteiro. Não tem lugar como o Rio de Janeiro onde você não entra para fazer campanha. Você não entra. Você tem hoje quase metade do território da região metropolitana onde você não entra. Não é que você não pode, você não entra. Né? Então, assim, a relação entre crime e política no Rio é uma relação muito grave, muito séria, de comprometimento da democracia. É isso que a gente está enfrentando ali. Então, falar em frente ampla no Rio de Janeiro é para enfrentar o crime organizado em escala política. Quem não sabe o que é isso, quem nunca enfrentou isso, quem nunca passou por 10% do que a gente passou naquela militância lá, não tem a menor condição de falar alguma coisa sobre isso. Né? No auge do seu conforto, não dá para ficar falando sobre coisas que não conhece. A gente fez uma aliança ampla no Rio de Janeiro, dificílimo, sabendo que era uma eleição impossível de se vencer, porque sequer a gente poderia entrar nos lugares. Você tinha que ter uma relação ampla de domínio. Era preciso dar um palanque ao Lula no berço do bolsonarismo. Eu podia ter sido candidato a deputado federal, Juca. Né? Muito provavelmente teria sido eleito. Há 10 anos que eu sou muito bem votado no Rio de Janeiro. Há 10 anos. Né? Um dos mais votados há 10 anos no Rio de Janeiro. Talvez não seja à toa. Né? Agora, era preciso dar palanque para o Lula. Era preciso chamar uma frente ampla para defender a candidatura do Lula no berço. Por que o Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo? É acaso? É a astrologia que explica? Por que é o Rio o berço do bolsonarismo? Porque o Rio reúne condições criminosas para ser o berço do bolsonarismo. É óbvio. Né? E isso tem desdobramento prático na política. O que a gente enfrentou foi inacreditável no Rio. Enfim, então a gente conseguiu ter a maior votação que a esquerda já teve. Não foi suficiente para ir para o segundo turno, porque não teve outros candidatos com votações suficientes para gerar o segundo turno. Mas nós, por exemplo, a gente teve 28% dos votos no Estado. Né? Ninguém na história do Rio com mais de 25% ficou fora do segundo turno. Nunca na história do Rio, com mais de 25%, alguém ficou fora do segundo turno. Nós tivemos 28% e não teve segundo turno porque o Rio está marcado por uma situação muito grave. Na cidade do Rio, a gente teve 37%. Sem o apoio do Eduardo, contra o Eduardo Paes e contra o governador. Tivemos 37% de votos na cidade do Rio de Janeiro. Então, a aliança ampla que a gente fez, ela foi muito importante para viabilizar a campanha do Lula no Rio e ela foi importante para eleger deputados, Juca. Por exemplo, o PT tinha um deputado federal no Rio de Janeiro. Com a campanha que a gente fez, foi para 5. Isso é pouco importante ou não? Não. Né? Isso 5 vezes mais deputados federais foi que fez. Então, o resultado é concreto. Né? Deputados estaduais é mais do que 5 vezes. Então, a gente consegue criar um movimento no Rio de Janeiro de diálogo. Porque não é possível, diante da violência, do fascismo, da milícia, que é um lugar específico. Qual é o outro lugar que fascismo, milícia e território se relacionam como se relacionam no Rio de Janeiro? Não tem nenhum outro lugar. Então, ou eu tenho responsabilidade para enfrentar isso, ou eu vou ficar no discurso fácil e a situação cada vez pior. Não é a minha opção.